O Distrito Empresarial de Ribeirão Preto foi criado para atrair empresas e gerar empregos. Porém, quase 20 anos depois, o local ainda aguarda melhorias de infraestrutura, o que tem impactado em novas contratações e até mesmo na expansão dos negócios. A Maristela pega o transporte público todos os dias para ir ao trabalho. Ela sai da zona norte de Ribeirão e vai até o Distrito Empresarial. Nesse trajeto, precisa manter uma rotina bem regrada para chegar no horário. Vir para cá é muito difícil, sair daqui também é muito difícil, porque a gente só tem essa linha de ônibus que serve aqui. Então, se você perder uma, amigão, são 70 minutos, se não for em horário de pico, para eles irem para cá. De manhã, eu pego das 7. Às 7h30 tem outro, mas eu não chego aqui a tempo, porque são 45 minutos. Eu vou chegar aqui atrasada. Aí, depois desse horário, começa a se espaçar. Aí vai para as 9, e aí vai indo de 1h10 em 1h10. Na visão do empresário, a falta de linhas de ônibus atrapalha até na contratação de novos colaboradores. Ainda continuamos com o problema da parte de transporte. Então, os colaboradores hoje que a gente tenta contratar preferem trabalhar no centro ou em outras localidades do que trabalhar no Distrito Empresarial, que é do lado da casa deles. O Distrito Empresarial de Ribeirão Preto, conhecido como Luiz Roberto Jabali, foi inaugurado em 2006 com o objetivo de atrair novos empreendimentos e permitir a expansão de empresas já instaladas. Mas, na prática, alguns lotes continuam vazios. Segundo empresários, a falta de definição concreta sobre esses terrenos deixa mais evidentes os problemas de zeladoria e segurança no local. Recentemente, representantes da Associação do Desenvolvimento do Distrito Empresarial se reuniram com a Prefeitura de Ribeirão Preto para discutir demandas e propostas de melhorias para a região. Essa reunião foi muito importante, que abriu as portas para o diálogo com quem gera emprego em Ribeirão Preto, que é uma grande reclamação que eles não eram atendidos. Demandas de curto prazo, como a melhoria do transporte público, a melhoria da iluminação e também da segurança do distrito. Isso foi acordado e já de imediato a Prefeitura começa a trabalhar. Mudanças também de médio prazo, como a retomada dos terrenos, para que novos empresários possam se instalar lá, terrenos esses que foram vendidos no passado, mas as empresas não efetivaram construção, não começaram sua atividade. Agora a Prefeitura vai retomar esses terrenos, vai oferecer de novo para novos empresários. E também uma demanda de longo prazo, que é o quê? É uma abertura de um novo distrito industrial. Ribeirão precisa disso. Ainda segundo o secretário de Governo, após o encontro, algumas medidas já começaram a ser tomadas. O primeiro passo para a questão dos terrenos, já foi formada uma comissão que envolve a nossa Secretaria de Justiça, também a Secretaria de Inovação, que são as secretarias que cuidam do nosso distrito industrial aqui por parte do governo. Essa secretaria já está analisando caso a caso. Temos hoje 6 áreas muito próximas de serem retomadas, porque os antigos compradores não cumpriram o que foi acordado no ato da compra. Também estaremos dando apoio da Guarda Civil Metropolitana, para que eles lá na portaria possam também dar um apoio em alguns horários do dia, já que eles não podem ficar lá 24 horas. A questão também de cobrança com a empresa Conecta, para que a iluminação pública lá seja feita da forma que foi acordada na PPP da iluminação pública. E também já uma conversa com o consórcio pró-urbano para a mudança do nosso contrato de concessão do transporte público, para que a área do distrito industrial possa ser atendida em horários noturnos, por exemplo, que é um dos pedidos dos empresários daquela região. Iniciativa pública vem nos apoiando, mas hoje a gente faz tudo com a iniciativa privada, que é nós, os empresários. Nós, na associação, que contribuímos com a segurança, né, que pagamos toda a parte de segurança por câmera, segurança dos carros rodando aqui. Então, assim, ter uma ajuda da Prefeitura na parte de policiamento, que a gente não tem aqui. É muito difícil a polícia vir até aqui. E isso, para nós, é bem perigoso. Tivemos vários assaltos aqui de carros, de fios. Então, assim, uma ajuda maior da Prefeitura, um olhar melhor para o distrito, porque aqui se gera riquezas, né, que é para a Prefeitura, impostos. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Em nota, a Pró-Urbana informou que os horários da linha 601, Distrito Empresarial, foram ampliados na semana passada. Hoje entrou em vigor também a ampliação do itinerário, medida adotada para aprimorar o atendimento e oferecer mais comodidade à população. E a gente continua falando sobre esse assunto com o Rafael dos Anjos, que é especialista em administração pública.
Rafael, quais são os principais obstáculos que essa falta de infraestrutura impõe ao crescimento de um distrito empresarial como esse em Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo canal digital da Clube. A carência de uma infraestrutura, ela impacta diretamente na mobilidade, na logística e até na segurança, como foi visto na reportagem. Quando não há transporte público adequado, as vias bem cuidadas, iluminação, os serviços básicos, as empresas acabam enfrentando dificuldade, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto, de contratar e de reter funcionários. Ou seja, a capacidade de expandir o funcionamento e de gerar novos empregos acaba sendo limitado. A gente precisa lembrar também que um ponto de atratividade das empresas para se instalar numa região passa justamente por isso, principalmente a questão do transporte e logística. Então, esse diálogo que vem sendo construído, essa ponte com o poder público, ela é muito importante. E que tipo, então, de melhorias estruturais seriam prioritárias para tornar o distrito empresarial mais competitivo, mais funcional? Ximene, o primeiro ponto que tem é a questão da energia elétrica. É um ponto antigo dos empresários que estão no distrito industrial, da queda constante de energia elétrica. Por quê? Porque uma indústria precisa funcionar 24 horas. A gente precisa entender que você tem um maquinário e uma alta quantidade de funcionários trabalhando naquele distrito industrial. Então, é uma produção intensiva. Precisa funcionar o tempo todo para compensar todo o capital investido. Se você tem uma queda de energia elétrica na região, isso impacta diretamente a produção e acaba acarretando prejuízo aos funcionários. Segundo ponto, a questão da mão de obra. A gente precisa ter a disponibilidade de mão de obra. Para isso, tem que ter transporte público adequado, que essas readequações no itinerário de ônibus que a prefeitura vem promovendo, espera-se impactar positivamente. Por quê? Se são turnos de 24 horas por dia, a empresa funcionando 24 horas por dia, a gente precisa ter ônibus de manhã, tarde e noite, para poder levar esses funcionários em todos os períodos do dia. E o terceiro ponto, que foi muito bem colocado pelo secretário de governo, que é a questão da retomada de lotes que estão vazios. Por quê? Porque o distrito industrial se espera-se a geração de emprego e renda. Ou seja, se aquele terreno não está tendo a destinação adequada, não faz sentido você deixar ele como especulação imobiliária. Terreno em área industrial é para desenvolver a economia, gerando emprego e renda para o município. Rafael, rapidamente, qual que seria o papel, então, do poder público e da iniciativa privada para a manutenção dessas áreas empresariais na cidade? O principal ponto, Ximene, bem rápido aqui, é a questão desse diálogo. Por muito tempo, esse diálogo não houve esse debate com os empresários aberto, franco, esse caminho que o empresário pode chegar no setor público. Porque a gente precisa lembrar que o Brasil não concorre mais só com o ambiente local, o distrito industrial. A gente concorre, inclusive, com outros países, como, por exemplo, o Paraguai, que vem se tornando um grande hub de atratividade de indústrias na América Latina. Então, a gente precisa colocar as barbas de molho, atender bem o empresário e ouvir as demandas. E de endereçar realmente o que dá para ser feito no curto, no médio e no longo prazo. Agradeço, Rafael, a sua participação aqui no Jornal da Clube. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Uma excelente tarde a todos.